Então, já estamos todos aqui. Vou passar a palavra, então, para o Deva, né, para trabalhar com a gente hoje a quarta Revolução Industrial do Klaus Schwab, né, Deva? Exatamente, professora. A gente vai se debruçar sobre um tema que eu compreendo ser muito relevante, né? A obra do Schwab, sem dúvida alguma, é uma obra bem relevante, significativa. E eu vou começar, primeiramente, agradecendo mais uma vez o Gabriel pela compreensão, pela gentileza, tá? E a gente acabou achando que eu ia apresentar hoje, mas na realidade quem ia apresentar hoje era o Gabriel. Então, mais uma vez, agradeço pela compreensão do querido colega. E eu vou começar compartilhando a tela para que a gente possa dar seguimento na apresentação. Obrigado, Daniel César. Eu vou fechar minha câmera, meu vídeo, por conta da conexão, vai que pesa, né, que às vezes dá esses errozinhos. Eu vou deixar só o áudio para a gente poder seguir, tá bom? Então, inicialmente, a gente vai abordar o tema, né? Eu denominei um pouco de forma diferente do que está lá no programa. Eu coloquei características e consequências da integração das novas tecnologias na atividade empresarial, já focando no artigo, que inclusive vou contar com a honra e o privilégio de contar com a autoria da professora Samira e do Paulo Pogaroli, que sem dúvida alguma... o Paulo caiu bem na hora que eu falei. E a gente já conversou a respeito. A gente vai trabalhar juntos. O Paulo acho que voltou. Então, Paulo, eu acabei de falar que a gente vai trabalhar junto esse artigo para a gente submeter não só para a disciplina, mas também para um periódico. E a gente já está meio que com o artigo praticamente encaminhado. E esse seminário será o estopim aí para as ideias do Paulo piscarem ainda mais e a gente poder desenvolver esse material. Então, a disciplina, a professora Samira, né? Aqui a gente tem um pequeno roteiro do que a gente vai abordar hoje, né? A gente vai ter uma pequena introdução, a gente vai falar sobre a ideia da quarta revolução industrial, a gente vai falar sobre o aprimoramento tecnológico como mecanismo potencializador do capitalismo de vigilância, a gente vai falar sobre o enfrentamento ao capitalismo discriminatório, a gente vai fazer alguns apontamentos conclusivos e, por fim, não menos importantes, a gente vai apresentar o referencial teórico que deu bagagem e subsídio para a referida apresentação. E também, professor, aproveito para colocar, não só a senhora, mas como qualquer colega que quiser fazer alguma intervenção, por gentileza, pode abrir o microfone e falar, também pode levantar a mãozinha, que a gente está vendo aqui, a gente já cede automaticamente espaço. Tem gente que às vezes não gosta, eu compreendo perfeitamente que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, acaba quebrando um pouco o raciocínio, eu não tenho esse problema, então pode intervir quantas vezes entender pertinente, e eu particularmente até compartilho da ideia que isso torna o seminário ainda um pouco mais rico e não deixa só que esse mero mortal aqui fique falando sem ter muita precisão, porque afinal de contas, na condição de iniciante na pesquisa, a gente não sabe de tudo e contar com cooperação dos colegas e da professora só tem a agregar no trabalho, tá? De início, a gente pretende comentar um pouco a respeito das nomenclaturas utilizadas, né? A gente tem o Schwab falando sobre a quarta revolução industrial, a gente tem o Cassius falando da sociedade da informação, ou sociedade em rede, a gente tem diversos autores, como aqui a gente apresenta, com denominações diferentes, como o próprio Pierre Levy, que é super citado no nosso programa, né? E super citado não só no nosso programa, como por ministro do Supremo, constantemente mencionado em diversos artigos relevantes, né? E aqui a gente tem uma porrada de nomenclatura, e aqui é só alguma delas, se vocês forem pesquisar mais a fundo, você vai encontrar outros tantos nomes, mas no final das contas, isso converge para uma ilação, né? Esse período que o Schwab chama de quarta revolução industrial, o Cassius chama de sociedade de informação, sociedade em rede, basicamente ele propiciou um dinamismo de forma exponencial no cotidiano das pessoas. A gente vive um período histórico onde as relações entre pessoas se potencializaram, né? E essa é basicamente a linha mestra do pensamento de todos esses autores, por mais que a nomenclatura seja diferente, mas a linha mestra é esse recorte. Há um aumento no dinamismo do cotidiano das pessoas, tá bom? Nessa linha,
esse dinamismo, ele propiciou alterações em diversos campos do corpo social, estruturas estatais, condições de trabalho, como a gente tem visto recentemente, nos últimos anos, uma reforma profunda no direito do trabalho, né? Não só no Brasil, mas no resto do mundo, né? A questão da subjetividade coletiva, a própria questionamento sobre a vida qualitativa, e não só isso, né? Alterações profundas em relação entre o trato do eu com o outro. Isso, sem dúvida alguma, tem levantado diversos questionamentos éticos e morais a respeito dessa potencialidade da sociedade da informação no trato com o outro, até mesmo pela aproximação, pelo distanciamento. A gente tem uma conjuntura onde, por exemplo, eu daqui de Petrolina, eu estou em São Paulo, eu estou me comunicando com a casa da colega Marta, que apesar de morar na mesma cidade, está em local distinto, e tem aqui na própria sala de aula, tem colegas espalhados no interior de São Paulo, colegas fora do estado de São Paulo, né? E isso é uma etapa de aproximação, mesmo que fisicamente distantes, né? Pois bem, Schwab, ele fala da quarta revolução industrial, ele tem um livro específico sobre isso, um livro que eu gostei muito de ler, professor, agradeço muito pela indicação, eu não tinha tido contato, já tinha ouvido falar, já tinha ouvido citações a respeito do Schwab, mas não tinha parado para ler a obra dele, e, lógico, para a elaboração desse seminário, me utilizei da tecnologia nádegas de paquiderme, ou seja, bunda na cadeira, e sentei para ler, e ler de forma bem crítica, né? E com a leitura construtiva exatamente para trazer para os colegas um pouco das linhas mestras do que o Schwab aborda, né? Nesse sentido, Schwab ele aponta, né, que a gente vive um período literalmente diferente de todos os outros. Por mais que haja algumas semelhanças em relação ao próprio dinamismo econômico, a busca pelo capital, mas essa nova conjuntura social, ela permite que essa abordagem seja feita de forma diferente, né? Devido à própria complexidade da quarta revolução industrial, aquilo que já foi experimentado pela humanidade é distinto, exatamente pela potencialidade que as conexões ela permitiu que pontos que antes não se ligavam se ligassem. E nesse ponto, Schwab ele traz alguns elementos básicos para distinguir esse modelo que ele chama de quarta revolução industrial das revoluções industriais anteriores. E uma delas ao contrário das revoluções industriais anteriores, esta evolui em um ritmo exponencial e não linear. Isso resultado do mundo multifacetado e profundamente interconectado em que vivemos. Além disso, as novas tecnologias geram outras novas tecnologias e cada vez mais qualificadas. Então, se anteriormente a gente tinha um determinado modelo industrial que era o carro-chefe da coisa, como o próprio petróleo, por exemplo, que foi o carro-chefe de muitas indústrias por diversas décadas, isso se perpetuava ao longo dos anos. E hoje, o modelo atual de revolução industrial não permite que a tecnologia ela fique por muito tempo no mercado, porque é quase que instantâneo que com 2, 3, 4 anos já vem uma outra tecnologia ainda mais sofisticada, ainda mais rentável, e isso, por sua vez, propicia um aprimoramento constante e de significativas mudanças, né? A começar, por exemplo, a própria questão da comunicação que a gente tem hoje, né? Anteriormente a 2010, a gente já tinha alguns modelos de comunicacionais e hoje a gente se depara com um WhatsApp extremamente sofisticado, onde propicia, além de comunicação, pagamentos, propicia modelos de negócio, coisa que foi questão assim, de um curto período de tempo. E isso, mais atrás, que é aí onde o Schwab entra e faz essa distinção, essa mudança ela corria de forma um pouco mais lenta, um pouco mais gradual. Esse aprimoramento ele se dava de forma diferente. E esse modelo atual, ele não. Ele é altamente dinâmico e uma das características bem essenciais é que quanto mais a tecnologia ela se aprimora, mais potencializa que ela
fique ainda mais aprimorada, exatamente pelo próprio avançar da tecnologia. Um exemplo disso é a computação quântica, né? A gente tem hoje modelos de inteligência artificial que já são, de certa forma, meio que assustadores e extremamente ricos por propiciar diversos avanços para o corpo social. Por outro lado, a gente já tem alguns modelos de computação quântica que prometem tornar esses algoritmos que já são super sofisticados ainda mais sofisticados. E isso é um passo que, caso isso venha a se concretizar, vai trazer mudanças altamente significativas para a sociedade e isso não quer dizer que vai ter que esperar décadas para que isso ocorra. Pode ser que aconteça dentro de 1 ano, 2, 3, e pode ser que também não venha a acontecer, que isso evolua de uma outra forma. Então, essa é uma das características que o Schaub coloca. Né? Ô Devan, posso só interromper um minutinho? Essa parte é super importante, acho que eu já até tinha falado isso em outras aulas, né? Que essa coisa, é bem isso que você está dizendo, quer dizer, ele antes era era tipo um marco, né? O linear quer dizer isso, né? Era um marco simbólico que acontecia, uma determinada descoberta, né? Uma determinada invenção, muda e dali para frente a gente vai sentindo os resultados, né? Então, bom, primeiro vem lá a máquina a vapor, né? Então a máquina substitui os braços do ser humano, digamos assim, né? E aí o que acontece? Posteriormente, aquilo vai, né, ganhando corpo, vai modificando o modo de vida das pessoas de maneira a fazer parte, né, de mudar as relações sociais, etc., né? Segunda Revolução Industrial, bom, esse vapor é substituído, né, por novas fontes de energia, o petróleo, né, a energia elétrica, né? Um marco ali daquilo que acontece, né? E depois vão se colhendo, vão se sentindo os resultados daquela onda que veio, né? Mesma coisa, terceira Revolução Industrial. Cria-se o computador, né? Inicia-se a questão da internet, etc. Agora, essa quarta, como você diz, é como fosse um looping, né? Nós estamos, enquanto a gente está aqui conversando, as coisas estão se modificando, a tecnologia está se aprimorando, então não existe mais aquele tempo para que você, né, acontecer uma coisa, então vamos esperar para ver como é que vão se assentar as relações a partir daquela grande mudança. Não, as mudanças elas estão acontecendo exponencialmente, não há um tempo para, bom, agora mudou isso, agora vamos nos acostumar e ver qual é o resultado disso dentro das relações sociais, né? Não, isso está acontecendo, né? Então, eu acho muito importante essa observação que ele faz com relação à quarta, né? Com relação à velocidade, como você bem colocou ali, né? Porque ela é uma revolução que ela é constante, ela não acontece e aí em seguida vem os seus frutos, ela está sempre acontecendo, né? É isso. E altamente relevante, professor, a colocação da senhora, e vai exatamente ao encontro do segundo postulado que ele coloca, né, que é a amplitude e profundidade, né? Porque se antes, além de ser um pouco mais lento, essas transformações elas se davam a respeito de alguns campos delimitados, né? Da economia, da política. Já esse modelo atual, por exemplo, um avanço tecnológico como a uberização, impacta de forma tão sistêmica e profunda o corpo social que não existe precedente de algo semelhante a isso na história da humanidade. Então, um simples aplicativo, ele propicia avanços e potencializa mudanças na sociedade extremamente ramificadas e globais. Coisa que antes, se desse uma indústria de um determinado país desenvolver uma tecnologia super bacana, só que aquilo até ganhar uma potencialidade de ser exportada aquela tecnologia, isso levava tempo. Isso tinha toda a questão de interesse político, questões econômicas e tudo mais. Já hoje, até pela própria característica do virtual, ao mesmo ser potencialmente mais barato você estender isso, ramificar isso do que uma estrutura física, né? Tem toda essa questão de você fazer isso chegar a muito mais pessoas e de forma sem fronteiras, de forma quase que instantânea,
né? Então, essa outra característica que o Schaub coloca, ela também revela uma alteração, não só em configurar aquilo, o que é as coisas, e não só também no como é as coisas, como fazemos as coisas, mas também quem somos, porque isso faz a gente refletir sobre esse novo modelo que vem a ser identificado no mundo real. Um exemplo disso, por exemplo, lá na época do Uber, né, muito se questionou a questão do táxi. Né? A gente viu diversas questões de lesão corporal, de constrangimento ilegal, porque havia um modelo e chegou um novo que basicamente não tinha uma contenção. Então, aquilo simplesmente foi aderido pelo corpo social e de forma irremediável. Nem o próprio Estado conseguia barrar aquilo. Então, para o bem ou para o mal, que a meu ver, eu acho que quando a gente pluraliza o modelo econômico, eu acho que em certa medida é para o bem, mas também pode gerar uma certa predação à medida que aquela situação ela se torne muito preponderante, né? Muito dominante, que a gente vai abordar um pouco isso lá na frente. Tem essa outra característica que é muito interessante e se une lá com a primeira. E também o Schaub aponta que a quarta revolução industrial envolve a transformação de sistemas inteiros entre países e dentro deles, em empresas, indústrias e toda a sociedade, que foi o que a gente acabou de falar. Então, essas três premissas elencadas pelo Schaub, elas estão diretamente ligadas, né? Não só pela velocidade, como também a própria questão de ser mais fácil você construir aquele modelo, como também de se ramificar esse modelo de forma virtualizada. Isso, por sua vez, é um mecanismo totalmente diferente do que a gente já presenciou aí na história da humanidade, né? E para ficar um pouco mais visível, palatável, tudo isso que a gente acabou de mencionar, eu achei essas figurinhas na internet que remete bem, né, os estágios, né, das revoluções industriais que a gente tem até o presente momento, né. Eu acredito que muitos desses estágios a gente acabou tendo contato ainda na época do ensino médio, né. E aqui tem um outro quadrinho que já traz uma potencialidade que é a sociedade 5.0 que o professor Senise tanto falava, né? Porque hoje a gente já saiu da ideia de internet das coisas, né? E a gente já está personalizando comportamentos, a gente já está criando a indústria personalizada, né? Seja por meio do Big Data, seja por meio do aprimoramento da computação quântica. Então, até mesmo esse modelo de indústria da quarta revolução industrial, já quem pense numa quinta revolução industrial, e daí já vem uma sexta, uma sétima, e como dizia o Buzz Lightyear, né? Aqui eu coloquei até uma figurinha para a gente dar risada, ao infinito além, né? A criatividade humana não tem limites, a gente não para, como diria o Cazuza, o tempo não para, e a gente continua produzindo, por bem ou por mal. O fato é que o ser humano é super criativo e as coisas acontecem, né? E a gente, no direito, cabe a gente buscar alternativas para resolver essas questões, né? E dirimir potenciais conflitos e tecer contribuições para a gente tentar melhorar o convívio em sociedade, né? E esse aprimoramento... Por limites também, né, Devan? Né? E por limites, também, se for o caso, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas me impacta muito no Dilema das Redes, a Shoshana, né, que é essa da era do capitalismo da vigilância, né? Ela propõe que as redes deveriam, né, o comércio tal, pelas redes deveria ser proibido, né? Ela chega a ser radical. Proibido. Aí eles falam assim, como proibido? Ela, sim, proibido. Assim, o tráfico de escravos já não foi fonte de economia, a escravidão já não foi economia, fonte, né, a base da economia de muitos países depois não foi proibida, então é o proibido, né? É claro que eles radicalizam por um lado, né? A gente percebe que existem questões aí que são que não tem mais volta realmente, como você falou no comecinho. Mas, por outro lado, né, a gente precisa, como você disse, o direito vai ter que dirimir
eventuais conflitos que surjam, e estão surgindo, e estão batendo na porta do direito, o direito precisa dar resposta, né? E também, né, a questão do limite que precisa se colocar nisso, porque a gente precisa trabalhar sempre, principalmente se for trabalhar com direitos humanos, né? A gente precisa trabalhar aí com a dignidade humana como nosso parâmetro, né? E aí como é que fica, né? Se esse avanço tecnológico leva a situações, né? Absolutamente indignas, como é o comportamento de muito algoritmo, como a gente falava aí aula passada com as meninas, como o Paulo vem trazer aí também os algoritmos nas relações de trabalho sendo discriminatórios, etc. Né? Então, tudo bem, existe todo o entusiasmo, né, com tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer, com sua criatividade, com toda essa tecnologia, mas o direito ele tem que estar ali vigilante também para, né, limitar muitas vezes a atuação e o desenvolvimento dessas tecnologias quando isso implicar, né, em situações que levem à violação de direitos, né, principalmente direitos humanos. Então, só para acrescentar aí, né, quando você diz, são novas situações que trazem para o direito desafios, né? Isso é um problema seríssimo, né, gente? Porque não é de hoje que a gente fala que enquanto a sociedade caminha passos longos, o direito caminha passo de elefante, né? Meu Deus do céu, o Código de 1916, o Código Civil, ele teve vigência até 2002. O Código Penal é de 1940, tá aí até hoje. Então, a gente percebe que não há, né, o direito ele não evolui. Há quem diga que isso é bom, porque o direito espera as questões se sedimentarem dentro da sociedade, para depois atuar, já que ele é a última ratio, etc, etc. Mas a gente não pode deixar de levar em conta que, em contraponto à velocidade dessa 4.0 aí, né, esse devagar do direito é devagar demais. Devagar demais. Então, a gente tem cada vez mais situações, sim, de conflitos, né, como o Devan disse, acontecendo, exigindo, né, batendo na porta do direito para exigir uma solução, porque precisa dar uma solução. O juiz não pode simplesmente dizer, eu não estudei para isso, eu não vi nada disso até agora, eu não vou dar solução para isso. Vocês sabem que ele não pode fazer isso, né? E aí como é que fica, né? Isso para conflitos já instalados, né, que chegam às portas do judiciário, que ele precisa dar a solução. Fora, então, para aqueles, né, que deveria, então, haver uma certa prevenção, né, porque já se observaria que haveria potenciais violações, né? Então, para qualquer um desses, o que a gente observa, né, a Karen está concordando aí, é que há ainda muito, né, ainda é muito devagar tudo isso, né? Pronto, era só para acrescentar mais um. Além do solucionar conflitos, também eu acho que proteger, né, uma certa, colocar um limite, né? Colocar um limite, né, Devan? Porque você sabe que se deixar. Concordo plenamente, professor. Mais uma vez agradeço pela contribuição e eu acho que esse é dos principais papéis que o direito deve exercer, é exatamente opor resistência, né, a um modelo que tradicionalmente é imposto por um dominante, né? E eu acho que nesse campo, sem dúvida alguma, instrumentalizar o direito em prol de proteger a dignidade da pessoa humana e não o sistema econômico, eu acho que aí é uma situação bem interessante, que inclusive, professor, a gente vai tratar com um pouquinho mais de rigor essa questão, mas lá para o final do artigo, a senhora vai gostar de algumas coisas que a gente trouxe, assim eu espero. Tá? Professora, e seguindo aqui com as contribuições do Schaub, né, ele fala sobre algumas mega tendências, né, que, assim, devido à própria característica do modelo atual, né, essas mega tendências aí previstas pelo Schaub já não são tão mega tendências assim, né? A gente já tem coisas que se potencializam como mega Thunder Blaster tendência, como agora a bola badalada da vez, que é a computação quântica, né? Mas o Schaub aqui ele se preocupou com categorias físicas, como a própria questão
dos veículos autônomos, impressora 3D, robótica avançada, né? Ele também mencionou a questão da mega tendência relacionada à categoria digital, que versa sobre a internet das coisas, que eu coloquei as siglas em inglês, né? Que basicamente trata-se de cada vez mais a gente ter nosso corpo vinculado a algum tipo virtual, seja um smartwatch, seja nossos telefones que estão ali mapeando nossa geolocalização, dizem as más línguas que, a depender da situação, até frases, né? Então, talvez a gente esteja, de fato, rumando a um mecanismo hiperpotente de vigilância, coisa que nunca foi tão potencializada isso na história da humanidade. Eu fico imaginando, professor, até, se o Hitler tivesse tido contato com a instrumentalização de fiscalia que a gente tem hoje, né? Imagine se a Alemanha lá da década de 30 fosse a Alemanha superpotência hoje no campo político, no campo virtual também, que tem diversas contribuições também no campo da robótica e tudo mais. Se Hitler tivesse tido esse aparato de poder saber onde é que as pessoas estão, saber o que é que as pessoas pensam, saber quais são as tendências que aquelas pessoas possuem, talvez a história da humanidade teria traçado os rumos um pouco diferentes dos que a gente tem hoje, né? Esse é um questionamento interessante que a gente abordou em um outro artigo que a gente escreveu com o professor Waldman e com a colega Cristina, que foi publicado no Compêndio de semestre passado, que quem tiver interesse em se aprofundar um pouco sobre esses questionamentos está disponível aí na internet, tá? E também ele fala com relação aos ganhos da biologia, né? Até mesmo pelo próprio avançar da medicina, né? Hoje a gente já fala em cirurgias via satélite, né? Todo esse aprimoramento propiciado pelo ganho tecnológico nesse campo da biologia, tá? Dando um segmento, né? Essa nova característica, ela, além de ter esses pontos positivos, também tem uma característica um pouco interessante, que é a possibilidade, a potencialidade, né, de pegar diferentes categorias de trabalho, particularmente aqueles que envolvem um trabalho mecânico, repetitivo e trabalho manual de precisão, e torná-los automatizados, né? E aqui me vem até uma frase do professor Fabiano Hartmann, né? Que ele menciona, professora, que nesse ponto o olhar que tem sido dado para a inteligência artificial hoje é exatamente o olhar para o ponto mais problemático que a inteligência artificial pode ofertar. O Fabiano Hartmann, que ele é o responsável por desenvolver o Victor lá no Supremo Tribunal Federal, ele menciona que você pegar essas coisas repetitivas, que existem padrões de respostas, e operacionalizar isso de modo classificar, de modo de instrumentalizar isso, é um tanto quanto menos problemático. Agora, a partir do momento que você resolve pegar esse modelo e trabalhar com, por exemplo, veículos autônomos, onde o programador vai ter que colocar no algoritmo se, em caso de um caso fortuito, ele optar em atropelar uma pessoa jovem ou uma pessoa idosa, aí sim traz à tona grandes problemas morais, né, que, por sua vez, segundo o professor Fabiano, é meio que colocar a carroça na frente dos bois. Até porque nosso modelo atual de inteligência artificial, ele não permite tomar decisões. Ele delibera aquilo que foi previamente estabelecido pelo programador. Conforme a gente já vem debatido isso em diversas oportunidades aqui no programa, a gente vai conversar um pouco melhor sobre esses vieses um pouquinho mais na frente. E aqui, conforme a senhora mencionou, professora, a Shoshana Zuboff, eu passei 3 dias e 3 noites para tentar soletrar o nome da mulher, professora. É um nome bem diferente, né? Mas eu acho que deu certo. Shoshana Zuboff. Ela menciona a questão do capitalismo de vigilância, né? Então, ela conceitua o capitalismo de vigilância como a maneira unilateral de reivindicar a experiência humana como matéria-prima gratuita para a tradução em dados comportamentais. Isso quer dizer que, basicamente, as relações de consumo, ela vai nos tornar visíveis, né, de forma que nem nós mesmos sabemos o quanto tendentes a gente é a determinadas coisas. Então, é meio que a gente
aqui eu vou utilizar um jargãozinho, né? É meio que deixar a galinha com raposa, né? É meio que deixar o corpo que visa oferir lucro cuidando daquilo que eu desejo consumir, né? E isso é bem interessante, vai literalmente ao encontro daquilo que o Chaves já alertava, exatamente no quanto isso tem potencialidade de mudar, de alterar até mesmo os comportamentos sociais, né? A própria ideia de belo, a ideia de feio, né? A ideia do que apresentável, do que está ou não está na moda, tudo isso pode ser facilmente jogado holofotes a tornar aquilo algo bola da vez, né? Então, conforme apresenta a Zuboff, ela fala que pressões de natureza competitiva provocam a mudança na qual processos de máquina automatizadas não só conhecem nossos comportamentos, como também moldam nosso comportamento. E isso é extremamente relevante, professor. Não só de um ponto de relação de consumo, né? Como também do ponto de vista político, né? Porque me parece que a partir do momento que a gente consegue manipular as pessoas, aqui o que está em jogo é a própria ideia de democracia. Porque a gente cerceia o livre convencimento das pessoas. E tanto é verdade que aqui a gente já está cansado de saber do quanto isso tem sido instrumentalizado pelas eleições mundo afora, né? Os Estados Unidos foi um exemplo fortíssimo do quanto o Facebook foi utilizado lá, né? E aqui a gente vai dar enfoque para o campo empresarial, a gente vai deixar esses vieses um pouco mais políticos para uma outra oportunidade, tá bom? O capitalismo de vigilância gera uma espécie de poder tendente ao instrumentalismo. E aqui, trazendo para o campo do direito econômico, professor, e para o campo do direito empresarial, a gente vai lembrar o seguinte: qual é a lógica vista pelo sistema econômico? Lucro. Esse é o pilar norteador de toda e qualquer empresa. A empresa ela nasce para oferir lucro. Tanto é verdade que, se não for assim, ela quebra, a não ser que ela se filie a um órgão de sustentação estatal. E aí a ideia dela já passa a ter outros fins que não o empresarial. Então, nesse ponto, essa instrumentalização de forma desenfreada, ela pode culminar numa forma mais estereotipada, numa coisificação do ser humano. Eu passo a ver meu consumidor não como pessoa, mas como uma potencial forma de oferir lucro. Então você tira a ideia de dignidade, você tira a ideia de pessoa e passa a instrumentalizar aqueles mecanismos com o fim de alcançar o resultado final, que é oferir lucro. Então, essa instrumentalização, ela tem essa característica que apontada pela Zuboff, que também é mencionada lá pelo Schaub, que também conta com a minha simpatia, que eu realmente acho que isso é mais ou menos dessa forma. Inclusive, nesse artigo que a gente escreveu lá com a Tecides e com o professor Valdo, com exceção desse primeiro autor aqui, os outros dois são autores bem conceituados e recomendo fortemente que vocês tomem contato. A gente aqui, só para vocês terem uma ideia do que é essa potencialização da coisificação, eu vou mencionar aquele conto do mito do Anel de Gizes, do Platão, né? Lá nesse artigo que a gente escreveu, a gente menciona isso. E basicamente, professora, existia uma oportunidade onde Gizes, ele era um cidadão super íntegro. Ele era visto por todo, um cara exemplar. Até que um belo dia, ele encontrou um anel. E esse anel lhes dava o dom da invisibilidade. Então, a partir do momento que ele colocava aquele anel, ele tornava-se invisível, por sua vez, ele estava imune aos freios daquele corpo social. Moral da história: Gizes, ao se deparar com essa oportunidade de não ser visto, né, de ser intocável devido a esse dom da invisibilidade, isso colocou ele diante da seguinte situação: ele era senhor de si próprio. Então, ninguém podia exercer resistência a ele. Ele era o senhor de si próprio, porque ele era a única pessoa capaz de exercer freio sobre sua moral. Só que ele, quando se deparou com essa situação da invisibilidade e com esse poder magnífico de ser soberano de si próprio, né, ele simplesmente se banalizou.
ele matou o rei, estuprou a rainha, fez todas as atrocidades possíveis para conseguir alcançar as vilanias e os desejos mais cruéis que ele poderia fazer. Então, esse dom dessa invisibilidade, essa potencialidade sem limites, ela pode conduzir a modelos mais ásperos, exatamente por não haver quem imponha freios. Então, esse uso desmedido, essa instrumentalização desmedida, ela pode potencializar essa espécie de mácula apontada lá pelo Platão, né, do mito do Anel de Gizes, que lá no artigo a gente menciona questões lá dos irmãos Karamazov, da obra Crime e Castigo. A gente traz algumas ilações bem interessantes do ponto de vista filosófico, unindo isso à literatura, que antes mesmo do Kant, se eu não estou enganado, o Dostoiévski já mencionava esse tipo de ilação lá atrás, e isso foi literalmente robustecido pela literatura do Nietzsche, né? O Nietzsche, ele de certa forma, leitor do Dostoiévski, ele captou essas ideias e potencializou, né, esse além do bem e do mal, que, por sua vez, traz o homem senhor de si próprio, né? Sem sofrer nenhum tipo de estigma por parte do corpo social, tá? Pois bem, esse foi o artigo lá publicado, né? A gente já mencionou aqui quais são as inferências a respeito dessa potencialidade que essa ausência de freio pode exercer, né? E aqui, professora, a gente vai mencionar a questão do enfrentamento ao capitalismo discriminatório. E, mais uma vez, exatamente, se a gente não impõe freio, se esse agente econômico se torna senhor de si próprio, o foco é o consequencialismo do tipo pragmático, o consequencialismo do Maquiavel, pragmático, foco no resultado, né, foco no lucro. E aqui a gente tem uma inferência que foi super badalada ultimamente, para quem acompanha essas coisas de tecnologia, do impacto no direito, né? Saiu essa notícia lá no El País, né, que fala das 150 demissões em um segundo, os organismos que decidem quem deve ser mandado embora, né? A primeira colocação que eu queria pôr aqui, inclusive, até aproveito a oportunidade que o Daniel César é um cara multidisciplinar, ele é ao mesmo tempo do direito e ao mesmo tempo da tecnologia, porque ele também é programador, inclusive se ele quiser fazer algum comentário a respeito, meu amigo, sinta-se à vontade, será um prazer ouvir suas contribuições. E aqui, minha primeira concepção aqui me parece uma desinformação. Exatamente, professora, olha, veja a mágica, o brilho. Aqui você não está imputando a responsabilidade a um agente físico. Aqui você está imputando a responsabilidade a um robô. Então, veja o quanto esse descolamento do ser humano com a máquina, ele pode potencializar lesões a pessoas que você sequer conhece. Você lesionar quem você não conhece, de certa forma, é mais simples, porque você não sente a dor do outro. Isso, filosoficamente, está trazido lá desde o Platão, com o Anel dos Gizes, desde o Dostoiévski, conforme a gente mencionou aí, o Nietzsche fala a respeito disso. E essa potencialidade de lesionar o outro sem sentir, ela potencializa a maldade no ser humano. Então você consegue facilmente, eu preciso oferir lucro. Para isso, eu tenho que economizar. Então manda embora 150 funcionários. Eu não sei quem é, não conheço. Então é simples deliberar. Agora, cumprir isso olhando no olho da pessoa, aí é outra situação. Aqui, conforme eu mencionei, o que já me chama a atenção, porque você delega a responsabilidade ao algoritmo. Como se fosse o algoritmo, professor, o tomador da decisão. Então, o algoritmo, ele pode receber a culpa. Porque o ser humano que deliberou, ele não está sentindo o peso da culpa. Para quem gosta lá do Dostoiévski, vai lembrar lá dos irmãos Karamazovskis, né? Quando ele fala da morte da velha, né? Onde tem o gesto da machada, onde ele, ao olhar para a velha, ele desfere o golpe. Então, esse ato de você olhar, esse ato de você sentir a dor do outro, gera empatia. E esse mecanismo, professora, telemático, ele afasta o ser humano do outro. Por mais que ele aproxime, como nos aproxima aqui, por outro lado, ele distancia afetivamente. Sim, o próprio dono da empresa disse que não poderia fazer nada.
deixa eu continuar lendo aqui o comentário que o Daniel colocou. Exatamente, Daniel. E isso, professora, é um verdadeiro alargamento da banalidade do mal. É. E lá no nosso artigo, professor, a gente coloca isso, né? A gente fala dessa potencialidade lesiva exatamente por você delegar a sua responsabilidade. Não é a senhora, professora Samira, que está demitindo. Foi meu algoritmo que decidiu. E já começa na manchete a desinformação. Pode falar, professora. Não, e essa questão que a Kate Neal fala no Algoritmos de Destruição em Massa, que é de que a tendência nossa é de dizer, foi algoritmo, então se for algoritmo é porque está certo. Né? A tendência é pensar que aquilo que o algoritmo faz é com uma precisão de uma fórmula matemática, com uma precisão de uma fórmula de lógica, quando não é verdade. Né? A programação desses algoritmos são programações de caixa preta, né? E que você não sabe por que chega naquele resultado ali, né? Mas a tendência, como você diz, o dono da empresa vai dizer, não fui eu, foi meu algoritmo, e só pode estar certo, porque se a inteligência artificial decidiu, é porque é o que tem que ser feito. Isso é muito perigoso, né? Professor, e o perigo mora exatamente aí, porque essa ausência de empatia, ela já presume que aquela tomada de decisão ela é legítima. Então você não questiona o passo anterior. Você já parte da premissa que é legítima. Então isso potencializa uma verdadeira asepsia, algo super higienizado, que aquilo é moral, que aquilo é legal. Né? Em verdadeira desobediência à própria ideia de função social. Tá? E só para a senhora ter mais um pouquinho de ideia a respeito disso, Daniel, se você quiser abrir o microfone e falar um pouco a respeito disso, meu amigo, fica à vontade. Não sei se ele está disponível com o microfone. Eu acho que ele caiu da sala. Caiu. Tá com o microfone ruim. Tranquilo, meu amigo. Tranquilo, agradeço. E só para vocês terem uma ideia, professor, esse videozinho que eu coloquei lá no grupo da turma, ele traz questões bem interessantes, né? Aqui nesse vídeo, feito lá pelo estado do Paraná, ele relata entrevistas. Nessa entrevista, professora, existe grupos de pessoas que vão ser instadas a tecer comentários visando um processo seletivo. Né? E esse processo seletivo existe fotos de pessoas em determinadas situações. E aqui vem o pulo do gato, ou como diz o professor Rodrigo da Cunha, o get jump. Né? O professor Rodrigo da Cunha cheio de coisas engraçadas, vamos figuraça. Aqui nessa situação, professora, ele apresenta imagens. E essas imagens são nitidamente pessoas brancas e pessoas não brancas, utilizando a nomenclatura do professor Adilson Moreira. Tá? Aí, o que é que eu coloco? Tem uma imagem, professora, que tem uma pessoa branca pinchando, e tem uma imagem que tem uma pessoa negra pinchando. Aí, isso é trazido à baila e colocado. Essa imagem revela o que em relação a essa determinada pessoa? Quando é a branca, fala, não, é grafite, isso é estiloso, não sei o quê, papa. Quando era a pessoa negra, chamava, não, isso é grafiteira, isso é vandalismo. Esse viés, professora, ele é extremamente relevante. Isso demonstra que nosso corpo social ele é repleto de estigmas. E isso, por sua vez, está inserido no juiz, no advogado, no promotor e também no programador, porque ele também é ser humano. Eu vou até brincar com o Daniel. Por incrível que pareça, também é ser humano. Brincadeira, viu, Daniel? E ao inserir esses viés, apesar de... Não parece, mas né? Não parece. Aí, professora, ao inserir essas abordagens no sistema, já começa algumas disparidades. Primeiro, imagine um programador tecendo uma programação a respeito do sistema jurídico. Lógico, ele não conhece o sistema jurídico, ele vai ter que contar com pessoas que vão falar para ele a forma que quer que o sistema jurídico se porte. Então, ele já vai se utilizar de uma primeira barreira, que é interpretar o que
que as pessoas querem que ele faça. E isso vai ser posto em um sistema. Quer dizer que, se nosso sistema ele parte de premissas que possuem em sua base preconceito, estereótipos, esse sistema ele vai emanar estereótipos. Então, nesse sentido, para isso ficar um pouquinho mais claro, a transformação de um país que era monarquias absolutas em democracias liberais não eliminaram diversas hierarquias responsáveis por diferentes formas de opressão. O corpo social, professora, e nosso país é repleto de exemplos a respeito disso, existem diversos estigmas. E esses estigmas, eles embasam tomadas de decisão até inconsciente. Eu tenho uma apresentação a respeito disso, que eu tive a oportunidade de falar sobre isso com o professor Vigliar, né? E em minha dissertação, espero que a senhora tenha contato com ela em momento oportuno. A gente faz algumas ilações a respeito desses vieses cognitivos. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, o professor Dierle Nunes, lá da PUC-MG, tem uma série de artigos a respeito sobre essa questão dos vieses cognitivos, que aqui, nesse momento, eu não vou entrar tanto por conta desse recorte metodológico para a gente não sair do enfoque que é a abordagem mais empresarial, tá? Segue lá o Adilson Moreira, ele fala, essas hierarquias responsáveis pela perpetuação de poder e de domínio sobre os dominados auxiliam o processo de instrumentalização e legitimação da perpetuação das desigualdades. Ou seja, instrumentaliza o próprio sistema jurídico como mantenedor do status quo das tradições perpetradas. Então, a gente já tem um modelo consagrado. E, por incrível que pareça, por mais que existe gente que negue a realidade, tem gente que acha que não existe racismo no nosso país. Tem gente que acha que não existe segregação em nosso país. E, por incrível que pareça, um exemplo claro disso foi a própria decisão da Corte Americana, que, à época, legitimou a possibilidade de segregação. Ou seja, o próprio Estado, ele, por muitas vezes, ele está arregado de mecanismos de segregação, né? E o poder econômico, em larga maioria, composto por um padrão que gira em torno de um estereótipo, né? O modelo econômico ele possui um certo estereótipo de agente dominante. E aqui vem a fala do professor Irineu Barreto, que ele utiliza isso constantemente em aula, né? O Irineu Barreto ele sempre costuma utilizar isso falando. O estereótipo daquele dominante gira em torno de homem branco, heterossexual. O poder, normalmente, está em torno dessa classe, que, não raras vezes, vão tecer diretivas para aquela sociedade. E, lógico, esse grupo ele tende a se beneficiar dessas diretivas, né? Basta a gente ver que em galáxias não muito longínquas existe farta influência do poder econômico no processo legislativo. Isso é algo que dizem algumas pessoas por aí que acontece em galáxias não muito longínquas da nossa, né? A denominada meritocracia camufla o processo perpetuador da segregação promovida com o auxílio dos estereótipos consagrados. E eu dar-te-ei um exemplo para isso ficar bem assentado na mente de quem me ouve. Um exemplo disso, veja como a meritocracia ela pode disfarçar esse mecanismo de segregação que provavelmente foi utilizado nesse algoritmo que culminou na demissão de 150 pessoas. Então, aqui vamos de certa forma, estereotipar. Então, digamos que meu algoritmo ele vai partir da seguinte premissa. Precisa de um funcionário com notável titulação acadêmica, parece ser algo justo, afinal de contas eu quero mais apto, que possua disponibilidade para trabalhar sob regime de dedicação exclusiva, até aqui parece ser justo, que possa viajar, também parece ser justo, e que possa ser acionado para dirimir questões de urgência. Parece também que, para determinada função, parece ser justo. Mas aqui vem uma situação bem interessante, alavancada pela Sueli Carneiro. Quando a gente fala em determinadas construções de modelos para, de certa forma, escolher o melhor, aqui tem um processo perpetuador de segregação. Veja bem por quê. A professora Sueli ela menciona o seguinte. Segundo dados do Ministério da Educação, nos anos 2000, apenas 2% do contingente dos formandos nas universidades eram negros, enquanto os brancos representavam 80%. Então, automaticamente eu digo, se eu quero uma pessoa altamente especializada, de certa forma, eu estou excluindo uma parcela significativa da população que não tem acesso à educação.
Não satisfeito, aí a professora Sueli Carneiro alimenta o seguinte, ó. Para as mulheres negras alcançarem os mesmos padrões salariais das mulheres brancas, com um quadro com 4 a 7 anos de estudos, elas precisam de mais 4 anos de instrução, ou seja, de 8 a 11 anos de estudos. Quer dizer que o simples fato de você pertencer a determinado grupo, isso, por sua vez, já torna você diferente. Então, por mais que eu coloque métricas potencialmente meritocráticas, dê o melhor, isso, por sua vez, perpetua um sistema de segregação institucionalizada. Não é à toa que o professor Silva Almeida, conhecido por muitos de vocês aqui, né, menciona a questão do racismo estrutural. Então, se a gente pega uma estrutura dominante e utiliza essa estrutura dominante como modelo, automaticamente a gente está segregando os não dominantes. Exatamente por, de certa forma, valorizar uma suposta meritocracia. E isso gera diversos questionamentos, em especial quanto ao uso de inteligência artificial. Porque a partir do momento que eu insiro no algoritmo que ele quer uma pessoa com X características, com determinada faixa etária, com determinada escolaridade, eu posso estar ali colocando pessoas que não, nem de longe, conseguiriam ocupar aquela vaga. Um exemplo aqui, professora, para deixar isso ainda mais claro, uma vaga como essa, muito dificilmente uma mulher conseguiria ocupar. Exatamente pela característica do nosso país, que a gente sabe que não raras vezes o público feminino tem uma dupla jornada. E aqui, seguindo a linha de raciocínio da professora Sueli Carneiro, se isso já é difícil para a mulher branca, imagina para a mulher negra que, conforme alavancou a professora Sueli Carneiro, demandaria ter ainda mais tempo de estudo. Então, esse tipo de mecanismo, que de certa forma se embasa nessa potencial meritocracia, ajuda e fortalece um sistema discriminatório que apenas reafirma um modelo consagrado pelas forças dominantes que vem, de certa forma, se arrastando, se perpetuando ao longo dos anos. Apesar de nosso país, de certa forma, ter aderido a um novo sistema de governo, aquelas castas que outrora no passado, outrora eram dominantes, não deixaram de ser. E, por incrível que pareça, tecem diretivas de como eles querem que esse modelo social se porte. E esse modelo social recebe essa carga de perpetuamento, de perpetuação desse modelo social que se espera, que é desse estereótipo que o professor Irineu brinca, de homem branco heterossexual. Tá? Dando seguimento... Tudo travestido, né, Devan, com a célebre fantasia aí da meritocracia, né? Que a gente já tantas vezes, né? Então, as pessoas que estão nessa condição, elas não... muitas delas acho que é porque elas merecem mesmo, é como você diz, né? Tem gente que tem a cara de pau de dizer que não tem racismo no Brasil. Né? Tem pessoas geralmente brancas, né? Geralmente brancas, que acho que o único negro que diz que não tem racismo no Brasil é aquele maluco lá dos Palmares, né? Acho que é o único que... Exatamente, Adriele, né? Que é mimimi, que não sei o quê. Então, assim, geralmente isso vem de pessoas que estão em condições privilegiadas, que não reconhecem a sua situação de privilégio, né? Porque acham que estão naquela situação por mérito, né? E que, assim, impõe essa meritocracia ao resto das outras pessoas, né? E faz com que as pessoas que não têm aquela condição de privilégio se sintam não merecedores porque não têm aquelas aptidões, aquelas condições que os merecedores dos privilégios têm. Então, isso é uma estrutura social cruel, né? Eu não diria nem perversa, eu diria cruel, né? Porque faz com que exatamente as coisas permaneçam como estão, né? E como foi dito ali, né? O que era para ter mudado, eu me lembro que eu uma vez ouvi numa palestra do professor Oscar Vilhena, né? Por que a igualdade é tão importante na Revolução Francesa, né? O que é que essa igualdade quer trazer ali? É exatamente
que se acabe com os privilégios, né? É exatamente para você tirar aquele clero, aquela nobreza daquela situação de se colocar numa situação de distinção com relação aos outros, né? E de que lhes tornava merecedor de privilégios esses mantidos, obviamente, né? Pelo suor daqueles que estavam em condições inferiores, né? E aí a gente mantém essa estrutura, como você falou, né? Elites tradicionais continuam no poder político no nosso país, né? Se reelegendo filhos e filhas e netos, etc., para exatamente não perder essas condições de privilégio, né? Mas, né? Vendem a ideia como fora uma ideia de que não, isso não é privilégio, isso é direito, isso é, né, isso é conquista, isso é mérito, né? Então, essa é uma crueldade, uma perversidade, porque a gente vê os dados, né, de estatísticos nos dizendo que a nossa mobilidade social hoje nos transforma quase num país de castas, porque a gente não é casta, a gente é classe, mas a mobilidade de classe ela está cada vez mais difícil, né? A gente falava isso numa outra aula, né? Porque você precisa de 9 gerações para conseguir galgar uma mudançazinha, né, na condição daquela sua geração anterior. Né? Então, você tem aí, você diz o que para o jovem, por exemplo? Né? É complicado. O que o Daniel falou? Que vivemos numa república onde os governantes moram em palácio. Mas é por isso mesmo, né, Daniel? Nós temos cidadãos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha no nosso país, né? Então, aqueles cidadãos de primeira linha são aqueles que vivem no melhor dos mundos, gozando de privilégios que eles nos fizeram acreditar que são direitos adquiridos, direitos fundamentais, direitos que não, imexíveis, né? Complicado. Professora, falando um pouco a respeito disso, essa questão da igualdade material, da igualdade formal, o fundamento nitidamente aristotélico, né, que até hoje Aristóteles, de fato, é o carro-chefe quando fala-se da ideia de igualdade. Né? Tem um exemplo que eu gosto bastante. Eu vi uma vez lá na escola de filosofia lá da USP, lá na FEFELESH, lá com o professor Clóvis, o Clóvis falando o seguinte: é impossível você ser um excelente jogador de futebol se você passar a sua vida inteira num porto carregando e descarregando caixa. Você tem que estar inserido num ambiente que te dê possibilidade de você desenvolver, de você se desenvolver. Caso contrário, aquilo só vai se perpetuar, aquilo só vai se manter. E nesse ponto que a senhora mencionou, professora, a respeito da questão financeira, o professor Adilson Moreira, ele fala o seguinte: olha, ele dá um exemplo até de um caso prático dele. Ele, na época, estudante de Direito lá na UERJ, né? Como diz os queridos amigos cariocas, ele fala o seguinte: a época de estudante, ele, por ser negro, ele encontrou muita dificuldade de conseguir estágio. Porque como ele era pobre, ele não se relacionava com pessoas que, de fato, teriam capacidade de o contratar. Então, ele não galgava aquelas oportunidades. Diferentemente dos amigos dele, de certa forma mais favorecidos, que conseguiam essas oportunidades e, de certa forma, se posicionavam melhor no mercado de trabalho. E isso, por sua vez, fazia com que aquelas pessoas tivessem melhor a oferição de renda profissionalmente. Né? Eu, particularmente, tenho colegas de graduação que saíram da graduação junto comigo e estão ganhando super bem hoje, enquanto eu não consegui nem meu primeiro emprego. Mas, lógico, o cara é bem posicionado. Ele tem quem consiga, de certa forma, colocar ele num ambiente onde ele consiga, de certa forma, oferir uma rentabilidade muito superior à minha. E olha que eu até, de certa forma, estudei um pouquinho mais. Mas faz parte do ambiente que a gente está inserido, né? Então, essa mudança na estrutura social, professora, ela é extremamente relevante para, de fato, a gente promover uma mudança significativa, né, na sociedade. Caso do contrário, é simplesmente perpetuar um modelo previamente
estabelecido, um modelo dominante consagrado. E o próprio Schauble, professora, ele fala a respeito disso. Ó, as estruturas paralelas serão capazes de transmitir ideologias, olha aí, recrutar seguidores e coordenar ações a favor de X ou de Y modelo dominante. Né? A gente consegue fazer com que aquilo se perdure, que aquilo vá além. É basicamente, digamos, na condição do professor Adilson, se ele não tivesse lutado contra toda essa dinâmica, muito provavelmente ele não teria alcançado o patamar que ele chegou hoje, de ser uma referência internacional quando se fala em questão de direito discriminatório. Mas só que para ele foi um percurso um tanto quanto mais difícil. Né? Eu, particularmente, sou um exemplo vivo disso, professor. Eu tive que sair do Nordeste, sem nenhum parente formado em direito, minha mãe com 4ª série, meu pai com 4ª série, né, todos eles de fora do mundo acadêmico, sem nenhum parente no mundo acadêmico, eu tive que sair daqui e ir para São Paulo para estudar. Então, para minha mãe e para meu pai, eles veem que eu estudei muito. Não tem necessidade de estudar isso, porque para eles, lógico, a realidade deles, eu não vejo isso como algo negativo, eu simplesmente vejo isso de uma forma que eles não tiveram a oportunidade que eu tive. Né? E, lógico, já meu irmão seguiu um caminho totalmente diferente. Trabalha, tem toda a vida dele, mas não teve as oportunidades que eu tive. Muito provavelmente porque o ambiente que a gente estava inserido não nos ofereceu caminhos que a gente pudesse, de certa forma, se desenvolver de forma mais ampla. E aqui, professora, ganha grande relevância o próprio papel da educação nisso. Né? A pandemia ela foi extremamente relevante para desnudar a disparidade que há em relação às estruturas educacionais do nosso país. O acesso à educação no nosso país se demonstrou extremamente atrasado. As próprias universidades federais, por exemplo, passaram quase que 6 meses para falar: eita, vamos utilizar o Google Meet. Lá na USP, por exemplo, com o professor Guilherme Felicino, a gente estava conversando hoje a respeito, a USP perdeu um período do semestre por conta da pandemia. Universidades federais também. Enquanto a gente, na particular, a pandemia começou num dia, no outro dia a gente já estava aqui no Blackboard. Né? Então tem essas disparidades. E aqui, professor, até eu tive a oportunidade de mencionar em um outro crédito, aqui na minha região, a gente tem alunos que não pisam na escola há quase 2 anos, e como não tem acesso à internet, porque a internet é via rádio, é bem precária, a forma que eles têm de ter aula, entre aspas, o professor manda uma mensagem no WhatsApp falando: olha, faça tal atividade. Lógico, aquele pai e aquela mãe que consegue, de certa forma, ali, instruir, coisa que é difícil, principalmente se tratando do meio social, onde o pai é agricultor, a mãe é agricultora, todo mundo trabalha. Muito provavelmente, professor, esse grupo social, eles vão se manter naquele mesmo status, se não piorar, se não aderir à marginalização. E tanto é verdade, professora, que como a senhora mencionou, os próprios índices estatísticos, quando a gente fala em quem compõe o sistema penitenciário brasileiro, aí o sistema já é diferente. A gente vê lá um composto predominantemente por negros, com grande margem de pessoas que ganham abaixo de 2 salários mínimos. Né? Então, a gente tem um público significativo de quem compõe o sistema penitenciário brasileiro. Agora, quando a gente vai em quem compõe a classe escolarizada do nosso país, a coisa se inverte. Tem um mecanismo aí, professor. Tem algo perpetuador de uma segregação estrutural. Né? E no caso do racismo, que até eu não gosto de falar muitas coisas em respeito ao estrutural, porque, a meu ver, eu acho que a colocação do Silvio é extremamente relevante, porque o racismo é uma coisa altamente incisiva para se tratar, porque o racismo ele teve aval de cortes superiores, cortes supremos, como foi o caso dos Estados Unidos. Por isso que se tornou algo tão simbólico e marcante, porque teve um aval de uma corte superior que deveria preservar direitos e garantias fundamentais e não preservou. Né, que até ontem a gente na palestra estava ouvindo que não foi uma das premissas da Constituição americana resguardar direitos e garantias fundamentais. Isso veio depois, com as emendas. Né? Então, isso demonstra o quanto que o Estado, ele, de certa forma, possui um quê legitimador das forças dominantes. Né? Quando dá para preservar, preserva-se a dignidade da pessoa humana. Quando não dá, vira a página, deixa que a gente discute isso lá na frente. E é assim que a coisa funciona. Professora, e nessa seda, aqui a gente fala lá da questão da igualdade e não descriminalização,
surge da ideia de unidade da dignidade, conforme a senhora já apontou lá no início, a senhora já prevendo o que eu iria falar, professora. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que aqui eu peguei lá do espanhol, nem todo tratamento jurídico diferente é devidamente discriminatório, porque nem toda distinção de tratamento pode ser considerada ofensiva por si só, à dignidade humana. E essa colocação é extremamente relevante, né? Porque aqui no Brasil a gente questionou o sistema de cotas, como se fosse uma desigualdade, então tratar pessoas de forma desiguais. E aqui essa desigualdade ela possui uma legitimidade no seguinte sentido: a Corte ela menciona assim, ó, o Tribunal Europeu de Direitos do Homem, baseado nos princípios que podem ser deduzidos da prática jurídica de um grande número de Estados democráticos, definiu que uma distinção só é discriminatória quando carece de justificativa objetiva e razoável. E esses elementos, professor, da razoabilidade é bem significativa, né? Porque se não houver um fundamento minimamente plausível para se legitimar aquele tratamento desigual, ele, por sua vez, compromete essa distinção. E até, professora, retoma um ponto que eu não mencionei, eu não gosto muito de chamar tudo de estrutural, exatamente para não desprestigiar o racismo estrutural. Eu acho que a partir do momento que a gente banaliza uma nomenclatura, a gente torna isso mais volátil, mais banal. E eu acho que no caso do racismo estrutural, ele não deve ser tratado tipo de xenofobia estrutural, feminismo estrutural, porque desmerece, não que essas outras coisas não sejam importantes, mas porque o caso do racismo foi diferente, por conta dessa questão do aval das Cortes Supremas e tudo mais. Então eu acho que essa equiparação a outros campos, de certa forma, desprestigia a própria bagagem do que é o racismo estrutural, do quanto o racismo estrutural ele significa para o contexto jurídico internacional e, no caso da gente aqui, nacional. Tá bom? Nessa linha, professora, sedimentando essa valorização da dignidade do ser humano, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos leciona em seu artigo 11 a proteção à vida, à privacidade e ao meio ambiente do reconhecimento da dignidade humana, né? Aqui a gente vê que trata-se de uma norma supralegal, né, infraconstitucional, devido ao período que ela foi incorporada ao sistema jurídico brasileiro. O parágrafo 2º afirma que ninguém pode ser objetivo de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada. E aqui, professor, eu chamo a atenção porque no campo do capitalismo de vigilância, isso aqui a gente tem ingerências literalmente fora de controle daquele que está tendo sua intimidade violada, né? Em que ponto isso não seria uma ingerência arbitrária, uma ingerência indevida ou ingerência abusiva, né? Repertório. Direto, o tempo todo. Esse é um dos primeiros a serem violados, né? O problema está quando isso acontece muitas vezes por consentimento da pessoa, né? Já brinquei com vocês que eu gosto muito da frase do Zé Simão, né? Que ele fala que no Brasil não há invasão de privacidade, mas evasão de privacidade, né? Adorei. A gente adora ir entregando de bandeja tudo que é dado, tudo que é informação, já vai consentindo lá que eles entrem, que eles disponibilizem seus dados, o que você quer é mexer com aquele aplicativo, você quer ver como é que fica a sua cara mais velho, você quer ver como é que fica você cantando ali aí, não sei o quê, e aí você vai lá e vai aceitando tudo que vai sendo colocado ali, né? E fora o fato de viver dando informação a respeito da sua pessoa, né, em rede social. Então, aí chega uma hora que acho que foi aquilo que, né, que até na outra apresentação, né, foi o Daniel que trouxe aquele, né, não sou mercadoria, né, e eu dizia, gente, tá vendo, né, a questão da dignidade da humanidade não é só no outro, é na gente também, né, então vamos se valorizar, não só a nós, mas os nossos dados, a nossa privacidade, porque às vezes chega numa situação que você não consegue mais reivindicar aí, dizer que você teve uma ingerência arbitrária, porque você já
abriu tanto a sua privacidade e a sua intimidade de uma forma que fica irreversível a situação, né? Então, mas esse aí, não tenho a menor dúvida, esse aí é o primeirão aí, esse é o campeão, digamos assim, né? Nas bilheterias de violações, eu não tenho a menor dúvida. E bem interessante, professor, porque são, como se não bastasse todas as positivações que vão em diversos patamares legislativos, né, desde norma constitucional, norma supralegal, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que popularmente conhecida e repleta de anúncios aí no Google, quando a gente vai precisar qualquer coisa da LGPD, aparece lá um monte de anúncio, né? Tem lá toda essa proteção à autodeterminação, professora. Exatamente por conta desse enviesamento das tomadas de decisão por parte dos consumidores, por parte daqueles envolvidos ali naquela mercância, né? Então, essa violação a essa autodeterminação me parece extremamente grave e além dos aspectos filosóficos, que eu acabei, de certa forma, dando uma palhinha, aqui não me aprofundei muito para não sair muito do tema, porque se me deixar, professor, eu desgoverno nesse sentido. Eu gosto muito dessa vertente mais filosófica da coisa. Então, como se não bastasse todo esse repertório, professor, isso foi fartamente consagrado em diversos dispositivos, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados. E ressaltando, professor, a importância da dignidade da pessoa humana, aqui tem um pedaçozinho da apresentação que eu fiz na disciplina da professora Ana, mas que devido à importância, não só do autor, como do pilar ideológico que a coisa se funda, eu também resolvi arrastar para a disciplina da senhora para a gente discutir um pouco, até de forma um pouco diferente da abordagem que eu dei lá. Tá? Emmanuel Kant, né, como a gente sabe, é o pai da ideia de dignidade da pessoa humana, se bem que hoje a gente tem uma ideia de dignidade da pessoa humana um pouco diferente daquilo que foi lá estipulado por Kant. Né? Então, ele já começa falando o seguinte: o ser humano, considerado como uma pessoa, isto é, como um sujeito de uma razão normalmente prática, é guinado acima de qualquer preço, pois como pessoa não é para ser valorado meramente como um meio para o fim de outros, ou mesmo para seus próprios fins, mas como fim em si mesmo. Isto é, ele possui uma dignidade, um valor interno absoluto, através do qual cobra respeito por si mesmo de todos os outros seres racionais do mundo. Pode avaliar a si mesmo conjuntamente a todos os outros seres dessa espécie e valorar-se em pé de igualdade. Olha que igualdade. Kant, professor, como eu acredito que a senhora já tem conhecimento, ele foi extremamente importante porque ele fomentou o processo de laicização do pensamento. Né? Até então, essa ideia de dignidade, fraternidade, era com base naqueles pilares teocêntricos de divindade, somos todos filhos de Deus. E Kant, ele laicizou, apesar de ele ser um católico fervoroso, ele laicizou, né, o pensamento, colocando esses postulados que a gente acabou de mencionar. E aqui, professor, tem alguns trechos que me chamam muito a atenção. O primeiro deles é: um ser humano considerado como pessoa. Olha aqui o direito. O que é pessoa? Quem é pessoa? Porque se não for pessoa, a gente pode intervir de forma diferente. Se for pessoa, olha a questão do feto anencefalo vindo aí. É pessoa, não é pessoa? Porque se for pessoa, a gente vai olhar com a ótica da dignidade da pessoa. Se não for pessoa, se for coisa, o tratamento é outro. Então, essa definição do que é pessoa, professora, ela é extremamente relevante para a gente poder trabalhar com o conceito de dignidade da pessoa humana. E aqui, professora, até para aqueles que mais do crime, aqui é brincadeira, tá? Aqueles mais do penal, lá no direito penal a gente tem uma certa banalização da pessoa quando a gente trata, por sua vez, na condição de inimigo. A gente desprestigia a condição humana, né? Binarizando pessoa boa de pessoa ruim, desvalorizando, desprestigiando a ideia de dignidade da pessoa humana. E um outro ponto que me chama muita atenção dessa frase do Kant é que não é para ser valorado meramente como um meio para o fim de outros. Ou seja, o ser humano ele não pode ser um instrumento. Então, não me venha um agente econômico me utilizar para alcançar o fim que ele quer, que é oferir lucro. Eu não sou coisa. Então, essa inferência de fim em si mesmo,
de não ter o fim ao lucro. Então, o ser humano ele não pode ser instrumentalizado com o fim de lucro. O ser humano ele só pode ser considerado ser humano. Então, não existe essa extrapolação para além do homem. Né? Até você pode pensar isso de forma diferente, se você não quiser compreender o ser humano como valor supremo da Constituição e dos diversos documentos consagrados, especialmente lá o artigo 5º, é nitidamente uma visão kantiana a respeito do tema. Se você quiser pensar de forma diferente, você pode. Inclusive, tem diversas críticas a Kant, esse pensamento lá no Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche. O Nietzsche é um fervoroso crítico a Kant, desprestigiando essa ideia de condição humana, sendo possível defender o seguinte: aqui eu posso chamar de digno o que eu quiser. Então, eu na condição de dominante, vou construir o que eu quero que seja o mundo justo para mim. Só que aí você está fazendo o seguinte, você está tirando tua própria condição de ser humano e entregando na mão de alguém que vai decidir para você o limite que você deve ir. E isso, pelo menos no histórico, já foi um pouco complicado. A partir do momento que você entrega teu futuro a um dominante, a poderes que extravasam a tua esfera de domínio. Então, a dignidade da pessoa humana nada mais é do que um freio a esse niilismo, conforme diz o Nietzsche lá no Crepúsculo dos Ídolos, à vontade de potência do dominante. Então, a dignidade da pessoa humana, ela age como uma graxa de dizer o seguinte: olha, por mais que você exerça teu poder de domínio, por mais que eu sei que eu sou dominado, que eu não tenho força para degladiar contra você, porque você tem mecanismos que vai me coagir a agir da forma que você quer que eu haja, mas aqui tem limites mínimos, tem balizas mínimas que você deve respeitar, com base na ideia de dignidade da pessoa humana. Tá? Então, esses são elementos que me parece super relevante, porque isso é extremamente crucial para colocar você e o dominante em pé de igualdade. Isso, pensar diferente disso, eu particularmente penso que é super bacana se você é dominante. Porque nada mais melhor para um dominante do que você ser um nihilista, conforme diz o Nietzsche. Você tem potencialidade de extravasar sua vontade de potência ao sabor que você quer, porque você é dominante. Por outro lado, se você se encontra na condição de dominado, a ideia kantiana me parece ser extremamente relevante para você impor resistência, impor limites às forças dominantes, que, hora e outra, muda um pouco a conformidade, mas sempre está ali numa certa casta, conforme lá mencionou Marx e tantos outros pensadores aí sobre as conjunturas da sociedade. Tá? E, nesse sentido, professora, corroborando com essa ideia, eu menciono, e até peço desculpas aos colegas que já me ouviram mencionar esse texto, eu realmente fiquei bem encantado com a precisão da abordagem do José Afonso da Silva, que eu tive a oportunidade de conhecer e de conversar com ele lá na PUC também, há um tempo atrás. É uma pena que os encontros presenciais não afastaram essas possibilidades, que o fato de estudar em São Paulo me ofereceu oportunidades que nem de longe eu teria tido se eu estivesse aqui. Nesse texto, professora, ele chama a dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. E aqui fica claro a escolha do José Afonso da Silva quando ele coloca o pilar ideológico a amarrar as tomadas de decisões quando comparadas à ideia de dignidade da pessoa humana. Então, a baliza norteadora aqui é essa. A baliza escolhida pelo constituinte originário foi essa. Lógico, e aqui, mais uma vez eu ressalto, aqui é uma questão ideológica. Conforme fala a professora Mariane Chauí, quando a gente fala de ideologias, não existe ideologia falsa ou verdadeira. Existe, você se apega ou não se apega àquela ideologia. Então, é importante que isso fique claro, porque às vezes pode ter alguém, Devan, eu penso diferente de você. Não tem problema. Aqui é como fala a professora Marilene Chauí. É ideologia. Ou você apega, ou você não se apega. É uma questão de afinidade. Né? E isso eu acho super relevante. Tanto é verdade que, a depender da situação, pode ter gente que olha para isso e fala, pô, tem que respeitar a dignidade da pessoa humana.
E vai ter situações que você falar, aqui a gente vai preponderar o sistema econômico, ou aqui a gente vai preponderar a sociedade, que a gente está fazendo uma outra escolha ideológica, que é a ideia do utilitarismo, a depender das vertentes do solidarismo, você pode optar lá pelo solidarismo, conforme fala o professor Senise, pela ideia da ética da discussão, conforme fala o professor Habermas, e por aí vai. Então, é importante que aqui a gente chegue num ápice de discussão que a gente encontra literalmente qual é a força que norteia o resto. Agora, se você tira essa força que norteia o resto do centro das atenções, as conclusões vão ser outras. Tá? E aí você fica 100% à vontade para poder fazer essas inferências, se você se sentir à vontade. E se encaminhando para a conclusão, só para lembrar, né, acho que foi super como é que eu vou dizer, pertinente, né, você trazer o Kant nessa questão, porque realmente, né, essa questão da dignidade é o que está na base dos direitos humanos. Né? Esse é que eu chamo de patamar, mas você, na verdade, você usou um termo melhor, a baliza, né? A baliza acho que é um termo melhor, né? Porque essa questão que o Kant fala, né, dessa condição de humanidade, né, é o que nos iguala. Né? Então, o ser humano, a nossa condição de humanidade nos iguala enquanto ser humano. Então, o ser humano é humano no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, na Alemanha. Né? Então, ele imaginava, né, que deveria haver um fundamento para essa dignidade humana, que, como você falou muito bem, poderia dizer que era Deus, mas ele não disse. Né? Ele vai encontrar aí, né, na razão, né, na capacidade da razão do ser humano, né, a base para o fundamento para essa dignidade. Né? E que essa dignidade vai estar presente em todo e qualquer ser humano, nos igualando, né? E fazendo com que o imperativo categórico seja qual? Você agir de forma que você vai sempre colocar a humanidade como um fim e nunca como um meio na pessoa do outro e na sua pessoa. Né? Também não se deixar vender, não se deixar se usar, não se deixar, né, merecer um tratamento indigno. A gente falava isso na aula que falou da questão da mercadoria. Né? E nesse sentido, exatamente, Thaís, exatamente, o Kant ele é um justnaturalista, né? Ele é já da geração aí dos justnaturalistas racionais, né? Mas ele é, né? E aí, nesse sentido, os direitos humanos, a base dos direitos humanos, né, está nessa questão da dignidade humana também. Né? E que, como você coloca, vai ter contornos, vão haver discussão? Vão, porque quando a gente fala de mínimo existencial, quando a gente fala de reserva do possível, etc., é sempre buscando a base da dignidade. E aí, é claro que é um conceito que pode variar, mas pelo menos, né, é uma baliza que a gente tem. E, por outro lado, obviamente, né, traz essa pretensão de universalidade para os direitos humanos, que vai se chocar com a nossa velha e famosa questão do multiculturalismo. Né? Porque o ser humano é o ser humano aqui, é o ser humano na Austrália, é o ser humano na África, com culturas diferentes, religiões diferentes, né? Sistemas políticos diferentes, né? E que vão levar a relações sociais diferentes também, né? Mas que imaginavam Kant, né, que essa razão do ser humano o levaria a reconhecer essa situação, né, a reconhecer o direito como aquele que teria a função, né, de resguardar essa dignidade, né, para que chegássemos a uma paz perpétua, né? Ele estava tendo um sonho, né, um sonho moderno, né, de que o Estado e o direito serviriam para isso, né? Mas isso, assim, não se perdeu de todo, né? Ainda são as promessas da modernidade que não foram cumpridas, como vai dizer o Boaventura, né? Então, de qualquer forma, até hoje, né, o parâmetro para a gente se saber, né, porque
a gente fala dos direitos humanos como uma necessidade de proteção, né? Uma necessidade de proteger o quê? Essa dignidade, né? Então, a dignidade é o parâmetro para você, porque muitas vezes o que é digno fica meio confuso, mas o que é indigno a gente sabe, né? Então, para se ver se há uma necessidade, por exemplo, né, de você positivar um novo direito humano, né, a gente precisa saber se aquela situação é uma situação indigna, né? Então, vamos pegar aqui hoje toda a discussão da positivação da questão do acesso, né? O direito ao acesso como um direito humano, né? Como o Devan disse, será que a falta de acesso não negou a muitas crianças e jovens brasileiros, né? Outros direitos como a educação e etc, 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 porque não tinham o tal do acesso, né? Até para se conseguir o famigerado auxílio emergencial precisava-se de acesso, né? Então, a falta de acesso hoje nega uma série de outros direitos. Será que não seria já o caso da gente estar falando? Então, e aí mantém-se ainda essa ideia da dignidade do Kant, né? Ainda é essa questão que prevalece aí quando a gente vai olhar para uma necessidade, porque eu gosto lá do pessoal da Universidade de Sevilha, né? O Joaquim Herrera Flores, o Davi Rubio, né? Eles não falam, eles não têm essa visão positivista, né? Que os direitos humanos são aqueles positivados nos tratados internacionais. Não. E que surgem de valores. Não. Eles falam que surge de uma necessidade de proteção a partir de um sentimento de indignidade que se instaura por uma conduta que passa a ser possivelmente de ser, que tem a possibilidade de ser praticada, né? Então, eu acho que nada mais atual do que essa discussão, né? Na medida em que a gente vê avanços da tecnologia tornar possíveis condutas até então impossíveis de ser realizadas, né? E que, ao tornar possíveis essas condutas, nos fazem pensar, poxa vida, será que isso não precisa de limite? Né? Será que isso é digno? Será que isso é justo? Será que isso é correto perante o direito? Será que não precisaríamos de uma legislação que colocasse limite nessas condutas, né? Do ponto de vista da tecnologia aqui, de cyberespaço, mas inclusive também, como você falou, né, da biotecnologia, né, do mapeamento genético, da manipulação genética, né, que hoje é possível aí, dado a tanto avanço nessa área, né? Então, ainda, né, o parâmetro é a dignidade humana. A gente ainda não tem um outro, pelo menos não. E eu gosto muito desse texto do José Afonso, né? Porque é isso, né? A dignidade da pessoa humana, ela é aí o parâmetro da democracia, e a democracia é o palco, né? O palco não, o solo ideal aí para a concretização dos direitos humanos fundamentais, né? Eu ainda tenho essa crença, eu não sei se eu vou mantê-la por mais muito tempo, mas ainda o que a gente vê, né? E falava para vocês lá do documentário do Paradoxo da Democracia, eu não sei se vocês chegaram a ver, né? Mas uma das cientistas políticas que falavam, ela dizia assim, olha, tem um monte de crítica que a gente ainda faz, etc., mas pelo menos foi um sistema que a gente conseguiu, né, chegar num ponto de que, ao mesmo tempo que você tem esse governo pela vontade geral, né, mantendo o respeito e a dignidade das minorias, né, e dando também a proteção aos vulneráveis, né, porque daí, voltando lá do que você falou, né, Devan, da questão das cotas, etc., que o pessoal às vezes alega, né, que se tratar desigual, né, seria equivocado, não, porque você está levando em conta uma vulnerabilidade. E se você tem uma vulnerabilidade, você não tem uma igualdade. E quando você trata, de novo, quando você trata igual, os desiguais igualmente, você está cometendo uma injustiça, né? Mas, perpetuação da desigualdade, professora. Perfeito. Uma frase nitidamente aristotélica. Concordo plenamente com a senhora. Uhum. Né?
Professora, e nessa linha, professora, a gente já se encaminhando aqui para a conclusão, por hora, pelo menos no estágio atual que a gente se encontra, a gente pode chegar à seguinte conclusão, né? Não se pode classificar a tecnologia como algo ruim ou algo bom, pois essa, por si só, não possui um potencial exclusivamente destrutivo. A tecnologia ela pode nos favorecer enormes benefícios, né? Enormes benefícios. Mas, por outro lado, em mãos equivocadas, em mãos que tenham suas amarras ideológicas fixadas em balizas um pouco diferentes, né? Pode, de certa forma, trazer riscos a determinados grupos, a determinadas convicções filosóficas, a determinadas formas de ver o mundo, né? Coisa que é totalmente contrassenso quando se fala de democracia. A democracia não visa a consagração de uma vertente dominante. Inclusive, existe o direito de minorias, exatamente para pluralizar o convívio de sociedade. Porque, até como eu escrevi no artigo que foi lá para a Universidade da Fronteira com o Uruguai, fala o seguinte: o estranho não o estranho não é o plural. Estranho é o igual na sociedade tão plural. A gente esperar a igualdade numa sociedade tão plural, isso sim é esquizofrênico. Ou pelo menos uma forçação de barra. Porque se eu perpetuar o sistema igualzinho de tratamento, eu só estou perpetuando que a desigualdade ela fique ali, mais e mais e mais. A gente tem que calibrar, a gente tem que buscar, identificar onde é que tem problema, para a gente, de certa forma, dar estímulos para que aquela situação ela mude. Caso do contrário, aquilo só vai se arrastar, e a gente já sabe mais ou menos o que acontece com isso, né? Segregação, desigualdade, famílias em situações de subvida, né? E aí é um pouco complicado. E aqui, professora, nesse modelo, a cooperação demonstra-se como força motriz para se estimular a tomar de decisões mais convencionais em meio à complexidade crescente. E aqui, essa ilação, ela vai mais no sentido de contenção à avidez econômica. Porque esperar-se resultado de um agente econômico não é algo estranho, não é algo normal. Eu acho que estranho é o contrário, pensar o contrário disso. Agora, essa busca desenfreada, essa avidez, aí sim, ela tem que ser calibrada, tem que ser ajustada, exatamente para atender todos aqueles princípios norteadores, não só dos direitos e garantias fundamentais, como a própria ideia de solidariedade, por aí vai, que a gente sabe que é consagrada também nos textos, no texto constitucional e também nos textos internacionais. E também, professor, além disso, fortalece a coesão política, a economia e social, estimulando, por conseguinte, um progresso significativo embasado na razoabilidade e salvaguarda de direitos elementares ao ser humano. Aqui está salvaguardas, eu errei, tem uma digitação aí. Esse ajustamento, professor, de condutas, ele visa exatamente que haja decisões mais consensuais, por sua vez, reduzindo atritos e reduzindo violações a direitos e garantias fundamentais. Assim, estimulando a ideia da paz, né, e de uma sociedade justa e solidária, conforme prega lá o mandamento constitucional. Né? E uma ferramenta bem alavancada aí pelo atual Código de Processo Civil, né, a ideia dos termos de o compliance e as outras medidas alternativas não litigiosas, né, para se fomentar e prevenir e reduzir os riscos de condutas de tomar de decisão desses agentes antes que aquilo, de certa forma, ganhe rumos mais deletérios ao corpo social. Né? Eu acho que essa é um dos elementos bem interessantes. E aqui, professor, até o próprio Código de Processo Civil, né, por meio do direito coletivo, ele, além desses mecanismos que podem ser inseridos pelas próprias instituições, né, a gente tem diversas outras vias, né, como o próprio termo de ajustamento de conduta, ação civil pública, e diversos outros instrumentos que podem ser, de certa forma, utilizado para conter e, de certa forma, impor resistência a modelos não tão
interessantes para o convívio em sociedade. E aqui, professora, apresento as referências, né? Tentei, de certa forma, compilar e trazer o mais essencial. Até eu mencionei autores que não estão aqui, como é o caso da Marilene Chauí e de alguns outros. E, por fim, professora, aproveito para fazer uma saudação a essas figuras, porque hoje é meu último seminário no mestrado, oficialmente como aluno do mestrado. Agora vou cuidar de minha dissertação, terei o resto do semestre, claro, acompanhando as disciplinas e cuidando dos artigos e tudo mais, mas oficialmente hoje é minha última apresentação do seminário. E aqui começo com a figura do professor Roberto Senis Lisboa, que sem dúvida alguma foi uma das pessoas super responsáveis por eu estar aqui onde estou hoje. E muito do repertório que eu alcancei ao longo da graduação e do convívio no mestrado, até por meio de ser aluno ouvinte, devo a esse rapaz. E aqui, professora, tem uma curiosidade, essa foto foi da banca do meu TCC. Aqui foi 24 horas antes dele falecer. Isso, por sua vez, professora, me fez assim, me causou um impacto gigantesco, porque ele participou de minha defesa em um dia e na manhã do dia seguinte, infelizmente, ele partiu. E isso, sem dúvida alguma, me marcou bastante. E provavelmente eu não vou esquecer disso por tão cedo. E aqui a figura do professor Luiz Eduardo, uma figura super conhecida na graduação, um professor altamente competente, gabaritado. Hora e outra ele participa de defesas e de bancas de qualificação aqui no mestrado. E aqui, ao lado dele, o queridíssimo, e amado, idolatrado, venerado por muitos, o professor Irineu. E aqui o professor Luiz Eduardo e o professor Irineu são, assim, meus padrinhos na graduação. Conheci o professor Irineu muito cedo na graduação, o professor Luiz muito cedo. Fui monitor do professor Luiz, eu acho que até hoje eu ainda sou monitor, que até hoje eu auxilio ele em muitas coisas, a gente conversa constantemente. Aqui embaixo, a figura do professor Furriela, que eu conheci antes dele ser reitor e me auxiliou bastante, professora, a época onde eu pleiteei o projeto na FAPESP. Ele me ajudou bastante, porque até então, até onde me recordo, a FMU não tem ainda uma comissão de iniciação científica, então isso acaba indo para a mão do reitor. Eu já tinha tido contato com ele e, posteriormente, quando ele assumiu a reitoria, ele gentilmente me auxiliou muito no campo científico e até hoje ele sempre atencioso com a parte científica da faculdade e, sem dúvida alguma, é super relevante reconhecer isso. E o professor Ricardo, figuraça, foi meu primeiro professor no mestrado, porque quando eu assisti a aula dele como aluno ouvinte, foi a primeira disciplina que eu assisti no mestrado lá em 2009, foi com autorização do professor Senise, eu consegui acompanhar a disciplina do professor Ricardo, foi aí onde começou a surgir os vínculos no mestrado, né? E aqui a queridíssima professora Samira, onde eu a conheci no elevador da faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, que eu a confundi com uma aluna. Eu disse, Jesus amado, essa aluna está aqui fazendo o quê, meu Deus? No elevador, indo lá para o último andar, que à época o mestrado funcionava no último andar da Casa Metropolitana do Direito. E foi a primeira experiência que eu tive com a professora Samira, foi nessa oportunidade, e desde então a gente teve a oportunidade de se encontrar diversas vezes em diversos eventos do programa de mestrado, não só do Information Society, como outras tantas atividades, e o professor Senise gentilmente, hora e outra, citava meu nome. Eu acabei sendo conhecido por pessoas que, infelizmente, ainda não tive o prazer de conhecer presencialmente, e espero que isso possa se dar numa futura banca de qualificação e também na defesa, que muito em breve a gente pretende concluir isso, professora. E, por fim, os meus colegas de turma, né, que aqui estão, agradeço constantemente meus colegas, porque, afinal de contas, se eu consigo produzir algo minimamente relevante, meus amigos, é por vocês, porque se não fosse vocês me estimular a correr atrás para trazer algo minimamente relevante, pode ter certeza, eu ia preferir estar no Rio, remando, ou na academia fazendo umas barras, ou fazendo qualquer coisa, jogando, ou assistindo um filme, mas trazer algo minimamente satisfatório, que mereça a atenção de vocês, isso é um combustível excelente para a gente buscar e trazer algo minimamente relevante para vocês. Espero ter agradado, espero poder, em algum outro momento, a gente continuar trazendo alguma coisa bacana. E, no mais, professora, só me cabe agradecer pela gentileza e pela oportunidade. Muito obrigado a todos e a todas.
Oh, querido, obrigada. Nossa, emocionante mesmo, né? Principalmente ver o nosso querido e eterno coordenador, professor Roberto, né? Interessante a generosidade dele, né? Que até hoje, de todas as pessoas que a gente conversa sobre ele, todo mundo tem uma historinha para contar, né? De algo que ele fez na vida daquela pessoa e que fez super diferença na vida da pessoa, né? E ele fazia aquilo de uma forma tão natural, que parecia tão fácil de fazer, tão simples, né? Sempre se importando, né, com os outros e nesse sentido colocando em prática tudo aquilo que ele estudava, tudo aquilo que ele falava, né? E é impressionante como, né, até hoje a gente ouve de outros professores, de outros colegas de alunos, né, que todo mundo tem dele uma história para contar nesse sentido de quanto ele foi uma pessoa que fez diferença, né, na trajetória das pessoas, dando oportunidade, né, trazendo para caminhar junto, muitas vezes pegando pela mão, outras vezes apontando caminhos, enfim, né? Então, um ser humano assim iluminado, né? Uma pessoa grande, né? Acho que é isso que dá para falar do Senise, né? Uma pessoa plena, né? Que infelizmente nos deixou tão cedo, né? Então, agradeço a homenagem, agradeço, né, até por me colocar ali junto dele, né, nessa sua trajetória, porque realmente a gente tem muita admiração, né, tanto por ele como por esses membros do nosso corpo docente, o professor Irineu, que é uma pessoa maravilhosa também, né? Uns outros professores, enfim, né? E como você diz, tudo que a gente faz, no fundo, é por vocês, né? Então, a gente fica muito contente quando a gente vê que há essa percepção, né? E que isso realmente toca vocês de alguma maneira, né? E que consegue fazer a diferença, né? Conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Acho que isso, para um professor, é o que a gente mais quer, né? O que a gente tem mais preocupação. Então, obrigada, viu? Professora, tem uma frase do Einstein que eu gosto bastante, né? Ele disse: "Eu vi o longe foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes", né? E essa frase é super relevante, porque se eu fui capaz de enxergar alguma coisa, tudo isso eu devo a cada um de vocês, porque foi meu encontro com o mundo, foi meu encontro com vocês que me auxiliou a me tornar um pouquinho diferente do que quando eu comecei. Então, se me foi possível enxergar um pouquinho, só me cabe agradecer a cada um de vocês.